Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nós vamos continuar nossas reflexões sobre o processo de acesso a dados. E no vídeo anterior nós começamos já tratando algumas questões relacionadas à identificação do escopo de uma necessidade informacional do usuário para a tomada de decisão. Vimos em vídeos anteriores a questão da identificação da necessidade, do papel de cada usuário e das diversas fases do ciclo de vida dos dados. Nesse vídeo, nós vamos reforçar uma questão que também vimos no vídeo anterior, que é aquela relacionada com a necessidade de ser capaz de identificar a questão correta que irá nortear o processo de coleta, armazenamento e disponibilização, a fase de recuperação desses dados para o usuário. Vamos começar contextualizando a fase de coleta. Nós podemos pensá-la como uma fase em que nós temos que definir as necessidades informacionais que irão nortear as escolhas e definições sobre quais dados são necessários. Isso é muito importante. Não é fácil, mas somente com o exercício, somente com a execução de atividades como esta, você começa a identificar como é que isso ocorre, quais são as dificuldades, retornando às fases anteriores, refazendo os processos e percebendo como ocorre essa vinculação entre os dados que você encontra e a necessidade do usuário. Portanto, ela não é uma tarefa fácil, mas é plenamente atingível, factível, viável para profissionais, como já dissemos em vídeos anteriores, que consigam perceber a importância desta intersecção de competências da administração, computação, matemática, gerando uma percepção do todo que permita criar pontes entre o usuário e a informação que ele precisa. É um momento também em que se precisa estabelecer estratégias sobre como localizar e avaliar esses dados. Não basta ter esta abundância de dados que temos se não soubermos onde eles estão. Então é preciso descobrir formas de localizar esses dados. Do lado do detentor, é preciso criar meios de tornar esses dados encontráveis, aumentar a encontrabilidade desses dados. Este é um tema que vamos tratar num vídeo muito em breve. É um momento também em que escolhemos os mecanismos que serão utilizados para obtenção. Ao localizar esses dados, recomenda-se que você, sempre que possível, faça o download, faça a obtenção desses dados para um suporte sobre o qual você tenha controle, para não correr riscos de perder esse acesso durante o processo de uso e interpretação desses dados. Muitas vezes, e cada vez mais, o volume desses dados tende a ser muito grande. Quando se trata de bases muito grandes, que extrapolam a sua capacidade de armazenamento ou até de uso do canal de transmissão para trazer esses dados mais próximos de você, então você pode deixar que ele fique ainda sob a guarda dos detentores, mas não é recomendável. Mesmo que tenha um certo custo manter esses dados replicados com você, é uma boa prática, pelo menos por enquanto não temos ainda uma maturidade dos que mantêm o controle sobre esses dados. É importante que você tenha esses dados o mais próximos possíveis. Uma outra questão também envolvida com esta fase é a necessidade que você tem de identificar metodologias e ferramentas necessárias para que você consiga, então, usar esses dados. Então, é importante que você tenha tudo isso pronto, planejado. Por quê? Temos culturalmente uma dificuldade de entender a importância da fase de planejamento, mas é nesta fase de coleta que o esforço vai ser mais recompensado nos resultados que você vai obter. Você vai evitar perda de esforços, recursos e, principalmente, a janela de oportunidade que muitas vezes é estreita e você não teria tempo de retomar o processo e refazer análises durante
o processo de tomada de decisão. Então, simplificadamente, podemos dizer que os objetivos giram em torno da identificação e análise da necessidade, a elaboração de um plano de ação com a capacidade de análise de que ele seja viável, e a execução em si desta obtenção. Tudo isso, então, gera algumas questões que permitem que a gente tenha, então, um norte, que a gente consiga estruturar um pouco a percepção que fazemos dessa fase. Sobre a necessidade, podemos pensar numa questão como qual é o escopo da necessidade informacional? Cuidado para não ficar com uma visão muito aberta, o que vai gerar resultados com baixa aderência ao usuário que espera a solução. No entanto, se você fizer também um escopo muito fechado, exatamente só para aquela necessidade informacional específica, você vai tirar um pouco do reuso deste resultado. Então é preciso ter um bom senso, é preciso buscar um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque você precisa pensar sobre que tipo de resultado se espera dessa coleta. Então é a próxima pergunta. Você precisa ter uma capacidade de descobrir junto ao usuário o que ele espera, até que ponto a especificidade do resultado vai ser importante. Por quê? Porque este resultado ele tem que ter certas características, então você tem que identificar quais são as características, entender exatamente a que nível de detalhe, a que nível de atualidade, a que nível de amplitude de espaço de aplicação essa necessidade está sendo definida. Então você precisa estar muito próximo do negócio, do usuário, e por isso que as competências mais destacadas é justamente essa capacidade de entender o negócio e o perfil do usuário que fará uso desses recursos obtidos. No vídeo anterior, a gente conversou bastante sobre as competências necessárias. Estas questões remetem a competências que são tratadas na área da administração. Não necessariamente você precisa ser da administração para resolver isso, mas é instrumentalmente mais viável para quem atua mais próximo da administração. Essas não são as únicas questões. Na obtenção surgem outras, como, por exemplo, quais são os dados necessários? Preciso entender esta aderência, perceber quais dados eu preciso para poder gerar aquele resultado esperado. Uma vez que eu sei quais são os dados necessários, onde eu vou conseguir encontrá-los? Quais são as possíveis fontes para esses dados? Uma vez identificada aquela fonte, como é que eu posso coletar esses dados? Será que esses dados estão disponíveis já em formato de gráfico? Isso nem sempre é muito útil. Eu preciso tentar encontrar esses dados em sua forma mais pura, estruturada, de preferência com o maior grau de granularidade possível. Não se assustem com essa questão da granularidade, a gente vai tratar disso nos próximos vídeos, mas só para antecipar, ela diz respeito ao grau de detalhamento. Qual é a granularidade da informação me diz se ela é uma granularidade mais fina ou mais grossa. E daí também eu já começo a perceber a necessidade de entender qual é o formato que eu encontro esses dados. Se ele tiver num formato já de gráfico, já de interpretado, vai ser difícil de usar esses dados em todo o seu potencial. Se ele tiver em formato PDF, vai dar muito trabalho para extrair a estrutura destes dados, para que eu possa trazê-lo para uma planilha, para que eu possa realmente utilizar os seus atributos em todo o seu potencial. Então, aqui percebe-se que o perfil das competências relacionadas à localização e à percepção de aderência entre os dados e a necessidade se faz muito importante. Aqui, de novo, aquela aderência entre competências distintas, de áreas distintas, nos faz perceber a importância de uma consultoria ou de conhecimentos que a ciência da informação nos propicia. Então, mesmo eu sendo da administração, eu preciso buscar essas informações em outras áreas. Eu sendo da ciência da informação, eu tenho que buscar conhecimentos e competências na administração, e assim por diante, porque são outras as questões ainda envolvidas. Por exemplo, quais tratamentos eu terei que fazer sobre esses dados para que eu possa utilizá-lo? E aqui, essa pergunta se abre, né? Porque eu vou ter que
ter pelo menos alguns conhecimentos básicos sobre como utilizar planilhas eletrônicas e pelo menos o conhecimento de alguns recursos de estatísticas, de cálculos matemáticos que me permitam sumarizar, tratar, comparar, identificar relações entre os valores que eu encontrei. Aqui a tendência é que a ciência da computação possa ajudar bastante, assim como a matemática também é muito importante. Ainda existem outras questões a serem tratadas, como, por exemplo, a questão dos fatores envolvidos. E isso nós vamos trabalhar num próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo.